uma alegria muito bom estar aqui na casa do Senhor, e é um lugar onde a gente se sente mais perto de Deus, a gente sente mais a presença dele nas nossas vidas. E para começarmos a escola dominical desta manhã, gostaria que nossa irmã Natália estivesse fazendo uma oração de louvor, de adoração ao nosso Deus, agradecendo pelo decorrer de toda a semana, agradecendo por esse dia, pela oportunidade que nós temos e a liberdade que nós temos de louvá-lo, de exaltá-lo e de adorá-lo também. Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, ó Deus, pela semana que se passou e por essa que se inicia, Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, ó Deus. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa para adorá-lo e para aprender mais sobre como servir ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, pela chuva que cai sobre a terra, ó Deus, pelo pão de cada dia, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Deus, dia após dia. Louvado e agradecido seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós e que irá fazer, ó Deus. E obrigado pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor e louvar o Senhor, ó Deus, no nosso país, ó Deus, que é o Brasil, na nossa cidade, que é patrocínio no estado, ó Deus. E abençoe, ó Deus, todo mundo, ó Deus. E nós louvamos ao Teu nome por esse privilégio de louvar a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você que está nos assistindo aí, a paz do Senhor para cada um dos irmãos, que Deus esteja derramando sobre cada um de vocês as bênçãos do nosso Deus. E desde já prepara as crianças aí, que a gente já vai ver nosso momento já com a Letícia, com as crianças. Então já estejam trazendo as crianças para cá, para que após o louvor, a Letícia já vai contar as histórias para as crianças, na linguagem dela, na fala delas, para que elas também já estejam aprendendo a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos que estão em casa estejam abrindo sua Bíblia, esposo, marido, esteja aí abrindo sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a palavra do Senhor nos diz: tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Irmãos, eu acredito que os irmãos já ouviram falar sobre Steve Jobs, e na época dele era um jovem revolucionário, era um jovem que pensava muito grande, e a ideia dele era ser próspero, era ser rico, era desenvolver um trabalho que realmente pudesse dar um conforto e uma riqueza para ele. E ele passou toda a sua juventude nesse foco, nesse objetivo e até o final da sua vida. E aí lá no trabalho dele, onde ele trabalhava, com computadores, internet, enquanto as pessoas iam embora, ele ficava no trabalho até de noite, até de madrugada, até dormia no trabalho, para poder aprender como que funcionava a internet, como funcionava aqueles computadores, como que eles desenvolveram aqueles programas. Final de semana, sábado e domingo, o pessoal ia embora e ele ficava lá no trabalho, dormindo lá, escondido, e até que ele realmente descobriu o que ele precisava descobrir. E aí a gente viu que ele se tornou um dos milionários, bilionários das últimas décadas. E aí eu fico pensando no final da sua vida. Ele, não sei quantos anos que ele morreu, eu acredito que foi 50 e pouco, alguma coisa assim. Mas ele com câncer de fígado, ele foi definhando, ele foi perdendo seu vigor, ele foi se alimentando, até o ponto dele ficar preso numa cama. E aí ele disse numa entrevista que o que adiantou todo o meu trabalho, o que adiantou toda a minha fadiga, o que adiantou toda a minha riqueza, se eu não posso comprar a minha saúde, se eu não posso comprar a minha vida, a minha juventude. E aí a gente fica pensando nesse texto aqui que diz: tudo é vaidade, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do céu. E aí a gente pensa: a vida não tem sentido, a vida não tem sentido. E eu gosto muito de falar sobre Salomão. Eu me espelho muito nessa passagem no livro de Eclesiastes. Eu estou lendo esse livro novamente. Eu peço aos irmãos também que em casa estejam lendo
esse livro de Eclesiastes. E o tema principal de Eclesiastes são 3 palavras: trabalho, sabedoria e vaidade. É o que você vai mais encontrar no livro de Eclesiastes. Irmãos, e quantas pessoas hoje em dia têm vivido dessa forma? Pessoas pregando sobre prosperidade, sobre bens materiais, que a gente tem que ser rico, a força do nosso pensamento, a força do nosso braço, que existe um gigante dentro de nós, que você nasceu para vencer, nasceu para ser campeão. Irmãos, quem somos nós? Nós somos pequenos, somos pecadores. Nosso único propósito nessa terra é somente glorificar o nosso Deus. E quem tem esse sentido na sua vida tem tudo. E quem não tem, é como está escrito aqui: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho. E aqui no decorrer do livro diz que o sol se põe, a noite vem, tudo se faz novamente. O vento sopra para um lado, sopra para o outro, vai para onde quer. Tudo é vaidade. Os rios nascem, correm, vão para o mar. E você já percebeu que o mar nunca se encheu? Ele nunca se enche. Irmãos, e há outras passagens aqui no livro de Eclesiastes também que diz que tudo aquilo que os nossos olhos veem, nada disso irá nos fartar, nada disso irá nos trazer alegria. E aí a conclusão que a gente chega é que Deus nos criou para a sua glória, para a exaltação do seu nome. E se a gente vê tudo que Salomão viveu, ele aproveitou todas as riquezas deste mundo. Então às vezes a gente demora anos para a gente poder entender essa passagem, para a gente poder colocar isso na nossa vida. Salomão já teve essa experiência, ele já aproveitou todas as riquezas deste mundo, ele já teve 1000 mulheres ao seu redor, ele teve palácios, teve mansões, ele teve riquezas, teve tesouro, teve reinos, foi o homem mais rico que houve na sua época e nunca haverá um homem igual Salomão. E aí a gente pega essa passagem e traz para a nossa vida. Para que a gente vai viver, às vezes, uma vida desgovernada, uma vida sem sentido? Às vezes a pessoa não tem a sua casa, e aí ele fala: não, esse ano eu vou ter minha casa. E aí quando ele tem a casa dele, não, agora eu quero ter um carro do ano. E aí quando ele tem o carro, não, mas agora eu quero ganhar mais. E aí nunca irá se fartar o seu coração. Nunca irá se fartar o seu coração. Então Deus nos criou para a sua glória. O segundo, com o pecado, irmãos, fez com que o homem não glorificasse mais a Deus. Então o pecado ele faz separação entre nós e Deus. E muitos deixaram de glorificar a Deus, de exaltar o Deus do nome, por causa do pecado. Estão alimentando mais com as coisas deste mundo, com as coisas que Satanás oferece, do que as coisas que Deus tem para nos oferecer. Porque se nós buscarmos as coisas do mundo, nós iremos viver as coisas do mundo. Se nós buscarmos as coisas dos altos céus, se nós buscarmos as coisas de Deus, nós iremos viver pelo Espírito. E é isso que Deus quer, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então há necessidade muito grande de deixarmos o pecado, de confessarmos a Deus os nossos pecados, para que nós possamos voltar a glorificar o nosso Deus novamente. E o remédio para isso, irmãos, é só um caminho, é Jesus Cristo. Ele é o nosso remédio, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que dá vigor, é Ele que dá saúde. Se tudo que você tem hoje é graças a Deus, não à força do seu braço. Então o nosso remédio para voltarmos novamente a glorificarmos ao nosso Deus é somente Jesus. Irmãos, nós temos que aproveitar a liberdade que Deus nos dá de vir à tua casa, a liberdade que nós temos de ajoelharmos aonde quer que nós estivermos para poder glorificar o nome do nosso Deus, a liberdade de assistir essa live. Por que eu falo sobre essa liberdade? Porque há muitos países que não têm isso, são escravizados pelas pessoas, pelos governos, pela ditadura, chegam até morrer por causa do nome de Cristo. E aqui no Brasil nós temos tanta liberdade, mas muitas vezes procuramos essa liberdade para o nosso ego, para o nosso bem pessoal, para satisfazer a carne, para satisfazer o nosso desejo. Preferimos estar em casa, dormindo, descansando. Irmãos, que Deus ele realmente possa nesta manhã falar aos nossos corações de uma forma especial,
como até hoje, às vezes, Ele não falou ainda no seu coração. Às vezes Ele falou, mas às vezes o nosso coração ainda está duro, a nossa mente ainda está fechada, os nossos olhos ainda estão bloqueados ainda. Então, que nessa manhã Deus possa descer sobre nós o Teu Santo Espírito Santo e falar conosco de uma forma especial, para que nós possamos adorar em espírito e em verdade. Vamos louvar o nosso Deus? Você na sua casa, canta de todo o seu coração, não importa quem esteja do seu lado, seu vizinho está ouvindo, aumenta o som aí do seu celular, da sua televisão, deixa a palavra do Senhor se expandir sobre todo o seu lar, os vizinhos possam ouvir você cantar louvores a Deus. Não se envergonhe, isso é um privilégio que nós temos de louvar e exaltar o nosso Deus. Esse dia eu fui numa borracharia, o pneu estava furado, cheguei lá ouvindo o som, deixei ligado, e aí o próprio menino falou: nossa, mas hoje em dia é tão raro a gente ver pessoas ouvindo o som dessa forma. E a gente estava de frente com um bar lá, e o som lá estralando outros tipos de música. Então, para a sociedade lá fora, irmãos, isso é fora do normal, mas para nós é um privilégio. Então, glorifica a Deus aí no seu lar. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as tuas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer
seu lar, a sua família, a sua vida ao Senhor. Esse cântico que nós vamos cantar agora é Eu e a Minha Casa. E, irmãos, existem várias formas de você estar consagrando a sua vida e o seu lar a Deus. E uma das formas que você pode consagrar o seu lar é não deixar as coisas deste mundo adentrarem no seu lar. Às vezes a pessoa pensa que o vício é normal, mas o vício não é normal, para Deus não é normal. Tomem cuidado com essa frase quando as pessoas dizem que tudo é normal. Para nós nada é normal, tudo é plano e propósito de Deus. Então dessa forma você pode estar consagrando o seu lar, não deixando as coisas deste mundo entrar, os vícios, às vezes as músicas lá fora, as músicas mundanas, que muitas vezes não edificam a nossa vida. E o que a palavra do Senhor diz? Lá em 1 Coríntios 6, 12, 13, 16 e 17. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, irmãos, você tem a oportunidade nesta manhã, nesse dia, de consagrar a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, tudo que você tem nas mãos do nosso Deus.
Senhor Deus, e é com essa alegria, com esse prazer, com essa liberdade que nós temos, que nós consagramos os nossos lares, as nossas vidas, o nosso trabalho, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para podermos administrarmos, tendo sabedoria, Senhor Deus, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Que possamos ser fiel ao Senhor, Pai querido, no pouco e no muito, e que o nosso coração a cada dia, Senhor, se incline mais para a Tua palavra. Que o nosso coração a cada dia se incline mais, Senhor, para os momentos de oração. Que possamos estar em todo momento orando em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pelo decorrer dessa semana vitoriosa que o Senhor nos deu, abençoada, porque se nós estamos aqui neste momento, se nós acordamos, se nós levantamos, se nós respiramos, se nós nos vestimos, se nós estamos com saúde, é graças ao Senhor. Por isso nós só temos a agradecer ao Senhor, agradecer por estarmos aqui na Tua casa, que é onde realmente, Senhor Deus, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações, mas quando nós estamos aqui na Tua casa, quando nós adentramos na Tua casa, ó Deus Santo, parece que é como se fosse um bloqueio. Nós esquecemos de tudo que está lá fora, nós esquecemos das nossas lutas, das nossas tribulações. Se às vezes nós viemos, às vezes, com o corpo debilitado, com dor de cabeça, nós percebemos que quando nós vamos embora, a gente se sente mais aliviado, mais tranquilo. O Senhor mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Deus Santo, que nós possamos aprender a descansar no Senhor. Esses fardos pesados, Senhor, que muitas vezes têm nos trazido amargura, tristeza, dificuldade, nós possamos colocar diante do Senhor, porque o fardo do Senhor é mais leve do que todos os fardos desta vida. Eu quero nessa oportunidade também, Senhor, lembrar de toda semana, que tenho me colocado no lugar, Senhor, da família da Juliana, do Marcos, do Nestor, em nome de Jesus, que infelizmente, Senhor, perderam o pai e a mãe por causa dessa Covid. A Juliana, que estava internada no hospital também, junto com seus pais, os três, ela, graças a Deus, Senhor, foi curada, mas os teus pais, infelizmente, perderam, Senhor, as suas vidas. E quantos, Senhor, estão aí tristes, abatidos, por causa das perdas dos seus entes queridos, familiares, amigos. E nós sabemos que o único remédio é o Senhor, Pai querido, para poder cicatrizar essa dor, para poder tirar, Senhor, o choro, a tristeza, a saudade. Por isso, vai de encontro a Juliana, a sua família, os seus irmãos, seus tios, seus parentes, e consola, Senhor, essa família para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero colocar também em oração e oportunidade também, gostaria que os irmãos também estivessem orando por essa menina de 8 anos, em que o Anderson e a Meire colocou em oração, Pai querido, que está passando por dificuldades, por problemas. Ela tem sentido pavores, temores, às vezes o síndrome do pânico durante a noite. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que venha tirar isso dessa criança e venha restaurar, Senhor, as suas noites de sono, os seus descansos, e que ela não mais venha sentir, Senhor, o que ela tem sentido ultimamente. Ó Pai querido, coloca a tua mão sobre a vida dela. Assim nós te louvamos também, Senhor, por essa oportunidade agora de louvores, que esses louvores possam ter chegado até a tua presença, que o Senhor venha aceitar, Senhor, é de lábios impuros, mas de coração, Senhor, feito de todo o nosso coração para o Senhor, porque o que o Senhor aceita é um coração grato, é um coração contrito, é um coração, Senhor, que entrega tudo para o Senhor, porque do coração vem a fonte da vida, a fonte dos prazeres, da alegria, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. Por isso nós entregamos esse louvor ao Senhor, para que o Senhor aceite, em nome de Jesus. E nessa oportunidade agora já pedimos para que o Senhor venha capacitar a nossa irmã Letícia, que em nome de Jesus ela possa ser cheia do Espírito Santo neste momento, para poder falar com ousadia, com sabedoria, com discernimento a tua palavra, para que as crianças da sua fala possam entender a tua mensagem e já possam desde já crescer nos teus caminhos, conhecendo a verdade, sabendo o que é o Senhor, o que era o nosso Deus. E assim nós te louvamos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.
Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar um trecho das palavras de Jesus registradas lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Jesus diz assim: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Crianças, aqui Jesus está nos ensinando que a nossa oração, ela não precisa ser uma oração grandiosa, uma oração bonita para as pessoas verem, para as pessoas ouvirem. A nossa oração precisa ser aquilo que vem do nosso coração. É um momento muito especial que nós temos para falar com o nosso Deus. E aí Jesus fala: entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Senhor lá em secreto, porque o Senhor, Ele está te vendo e Ele te recompensará. Ele vai ouvir as nossas orações. Não é maravilhoso saber disso? E olha só, hoje eu trouxe essa rodinha aqui que nos ajuda a entender alguns elementos da nossa oração, algo que a nossa oração deve ter para que nós possamos agradar a Deus. Olha só, a primeira coisa que essa rodinha nos fala é louvor a Deus. Nós, ao orarmos, precisamos louvar ao nosso Deus pelo que Ele é, porque nós sabemos que a finalidade da nossa vida, o porquê que Deus nos criou, foi para louvar e glorificar o nome dEle. Então, crianças, a primeira coisa que a gente pode fazer quando a gente for orar é louvar ao Senhor. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus justo. E aí você pode dizendo para Deus as qualidades, os atributos dele. E aí, depois, tem o agradeço por tudo que tenho. Depois que você adora a Deus, você pode agradecer. Quantas coisas boas Deus tem feito em nossas vidas, não é mesmo, crianças? E nós não podemos esquecer de agradecer a Deus por essas maravilhas que Ele tem feito. Agradecer pela família que Ele nos deu, pelo lar que nós temos, agradecer pela nossa saúde, pela chuva, pelo sol. Nós devemos lembrar todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Depois, confesso os meus pecados. Depois, crianças, nós devemos sondar o nosso coração, olhar para dentro de nós e vermos aquilo que nós estamos fazendo que tem desagradado ao nosso Pai Celeste. Nós sabemos que constantemente nós desagradamos a palavra de Deus, nós erramos, nós sabemos que nós devemos fazer algo e nós erramos, nós entristecemos ao Senhor e nós devemos pedir perdão a Deus pelas coisas que nós fazemos de errado. E mais importante, ao pedir perdão, nós devemos tentar não fazer aquilo de novo que está desagradando ao Senhor. Está bem? Depois, oro por mim. Chegou o momento na oração de você fazer os seus pedidos. Nós temos tantas coisas para pedir para o Senhor, não é verdade? E aqui nesse momento você pode falar para o Senhor tudo aquilo que você tem vontade. Senhor, eu gostaria de que acontecesse isso, eu gostaria de ganhar isso, eu gostaria de tal coisa. Pede por você, crianças.
Mas não se esqueça de falar se essa for a sua vontade, porque às vezes a vontade nossa não é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Oro por minha família e amigos. Aqui nós devemos orar, lembrar dos nossos familiares, dos nossos amigos que pediram orações, né? Se tiver algum familiar nosso que fez algum pedido para nós, ou que está precisando de que a gente ore pela saúde dele, esse é o momento. Depois, nós oramos por nossa igreja e pelos missionários. Nós devemos nos lembrar, crianças, de orar pelo pastor e sua família, pelos presbíteros de nossa igreja, os diáconos e suas famílias. E nós devemos orar também por cada família da nossa igreja, os nossos amiguinhos, né? E devemos orar também pelos missionários, aqueles que estão no campo, que estão trabalhando para o Senhor, levando o Evangelho do Senhor onde não tem igreja, onde não tem campo, e eles estão lá pregando e falando do Senhor. Nós precisamos orar para que Deus sustente a vida deles. E depois, crianças, que nós fizermos a nossa oração, nós devemos falar em nome de Jesus, amém. Sabe por que é importante falar em nome de Jesus? Porque nós temos acesso ao Pai. Nós só podemos hoje orar a Jesus, orar a Deus, porque Jesus um dia veio aqui na terra e morreu por nós. E nos limpou, porque antes as pessoas não podiam falar com Deus diretamente. Antes precisava ter um sacrifício e ninguém podia falar com Deus como nós falamos hoje. Então, nós falamos em nome de Jesus, porque é Jesus quem leva as nossas orações a Deus. É através de Jesus que nós podemos fazer os nossos pedidos e nossos agradecimentos. Que você separe todos os dias um tempinho para ter essa comunhão com o nosso maravilhoso Deus. E você vai ver como que Deus ele atende e ele responde às nossas orações. Tá bom? Queridos, na certeza que Deus da misericórdia, como nós já tínhamos dito anteriormente, então nessa próxima terça-feira, então nós teremos um trabalho aqui no templo, lembrando que se estende a igreja, e devemos dizer o seguinte, que ninguém é obrigado a vir. Segundo lugar, na certeza que todos aqueles que estão no grupo de risco devem permanecer em suas casas, assim os idosos, aqueles que têm alguma doença crônica, as crianças. Então cada família vai manejar em si, lembrando que se deve vir de máscara. Aqui a igreja vai ter o gel necessário. Então nessa próxima terça-feira estaremos tendo esse trabalho estendido à igreja e depois nós só retornaremos parcialmente os trabalhos normais da igreja a partir do dia 1º de setembro. Lembrando que em setembro nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor, mas aqueles que não vieram tempo pode ficar tranquilo, descansado, que nós estaremos levando em sua casa para que você não corra nenhum risco diante desta pandemia. Então, terça-feira nós estaremos aqui, aqueles irmãos que quiserem, que puderem vir, estão abertos. Quinta-feira próxima passada, eu levantei sobre a vida do profeta Daniel. Hoje eu quero levantar sobre a vida de Mordecai. Gostaria que os seus irmãos em casa abrissem sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, o verso 5 ao verso 7.
diz assim, Esther, capítulo 2, 5 a 7. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Andaça, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem bela e de boa aparência, formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Meus queridos, quando nós lemos todo o livro de Esther, nós vamos descobrir Mordecai, que é um homem de Deus, e é um homem fascinante, um homem fascinante, quanto aos valores familiares. É interessante que Mordecai, como homem de Deus e fascinante, ele nos ensina a todos nós como devemos proceder diante do Covid-19 e diante desta pandemia. E é interessante que muitas decisões que nós tomamos como conselho da igreja, pensávamos na vida de Mordecai. Então, um dos grandes valores da vida de Mordecai é o seu valor individual, é o seu valor pessoal. Mordecai, ele cuidava de si, tanto espiritualmente como também no seu dia a dia. E creio eu, queridos, que todo pai e toda mãe deve se cuidar pessoalmente nas suas atividades profissionais. Alguns têm trabalhado de casa, mas grande parte tem trabalhado fora de casa, fora do seu reduto familiar. É aí que se faz mais do que nunca esse cuidado pessoal, individual, tanto no sentido profissional do dia a dia, como também sua vida espiritual com Deus, para que não venha entrar em desespero, para que não venha entrar em pânico diante desta grande pandemia. Então Mordecai é um homem que ele cuidava de si. Segundo lugar, o grande valor de Mordecai é que ele cuidava da família menor. Além de cuidar de si, ele cuidava da família menor. O texto diz então que Esther, ela tinha perdido o pai e a mãe, e era prima dele, e agora então ele tomou Esther, criou Esther como filha. Então nós vemos o valor do cuidado da família menor. É aí, querido, quando você cuida individualmente da sua vida, consigo mesmo, você está cuidando da sua família menor. Então todo homem que trabalha fora, ele tem que pensar e cuidar que ele tem em casa uma esposa. Ele tem que pensar que em casa ele tem um ou mais filhos que estão em quarentena em casa, mas o pai está saindo
e voltando. É o mesmo caso das mães que trabalham fora, que elas têm que pensar que tem um marido em casa e que tem filhos em casa e que há uma necessidade de cuidados redobrados. Quantos homens e quantas mulheres não estão nem aí pela vida dos seus? Quantos têm em casa idosos que não têm saído, mas que o pai e a mãe e os filhos saem e retornam? E os filhos que trabalham fora têm mantido este cuidado com a família menor. Então, meu querido Mordecai, ele cuidava de si, mas também havia uma preocupação dele com a família menor, que era os seus, em casa. Então, irmãos, será que nós, como homens, mulheres de Deus, filhos de Deus, temos preocupado neste cuidado diário conosco e com a nossa família? Aqueles que estão sempre conosco, que são alvos do nosso amor, do nosso carinho diário. Então, Mordecai tinha um valor familiar individual com a família menor, e ele também tinha um caráter de valor quanto à família maior. O povo hebreu. Então, meu querido, quando nós tomamos algumas decisões e suspender os trabalhos presenciais, nós estávamos preocupados com a nossa família maior, que é a igreja, que é o reino de Deus, porque não poderíamos colocar em risco a vida das pessoas. Então, irmão, Jesus, ele contou a parábola da ovelha perdida, aquele homem que tinha 100, mas ele perdeu uma, ele deixou 99 segura e foi em busca da que se perdeu. Então, aquele pastor, ele cuidava do seu rebanho, e nós precisamos cuidar da nossa família maior, que é a igreja de Cristo Jesus. Então, Mordecai, quando saiu aquele decreto que Amã fez Assuero assinar, e que agora então ele toma todos os caminhos necessários para a preservação do povo de Israel. Então, irmãos, nós precisamos do valor quanto à nossa família maior. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido dos meus, eu estou cuidando da igreja de Cristo Jesus. Mas, meu querido, Mordecai tinha o valor ao próximo. Então, quando ele descobriu que 2 eunucos, Bigtá e Teres, havia uma conspiração de matar o rei Assuero, então foi Mordecai que mandou avisar Esther. Esther avisou o rei e descobriu que era verdade. Então, Mordecai, ele tinha também um valor quanto ao próximo, aquele que estava à sua volta. Meu querido, nós precisamos valorizar o nosso próximo. Então, quando nós suspendemos os trabalhos de dia 15 de março até agora, é porque nós tínhamos a preocupação com o nosso próximo, aquele que está à nossa volta. Então, Mordecai é um homem fascinante de Deus, porque ele cuidava de si,
da sua família menor, da sua família maior, que eram os hebreus, e ele cuidava do próximo. Então, quando a igreja, meus queridos, não se reuniu até agora, é porque é o testemunho que a igreja está dando, que há uma preocupação quanto ao próximo. Então, irmãos, qual é o valor, os valores familiares que nós temos, que demonstrar diariamente e constantemente o cuidado de si, o cuidado da sua família, dos seus, independente se é um, se é dois, se é 10 em casa, mas cada um tem que pensar no outro, e na sua família maior, que é a igreja do reino dos céus. Então talvez nós não podemos visitar os nossos membros, os nossos queridos de igreja, mas nós podemos orar de casa por eles. Nós estamos servindo e amando-os, e ao nosso próximo. Então, quando nós cuidamos de nós, da nossa família menor, nós estamos cuidando da igreja e estamos cuidando do próximo. Mas Mordecai é um homem fascinante por causa da sua fidelidade a Deus. Ele era escravo lá, mas ele permaneceu fiel a Deus. Amã representa o mundo e a astúcia do mundo, mas Mordecai, ele era fiel a Deus. Então nós precisamos manter fiéis a Deus. Um homem fascinante por causa da sua firmeza inabalável. Ele não deixou ser abalado pelas ameaças de Amã. Meu querido, nós não podemos deixar ser ameaçado por essa pandemia. Nós temos que manter firme, confiantes absolutamente em Deus. Mas Mordecai é um homem de Deus porque ele cria um Deus maior. Quando Amã levou a Suero a assinar aquele documento, que ele manda avisar Esther e tudo mais, e ele mesmo diz: Esther, talvez Deus te colocou para que você levantasse nesta conjuntura, mas se você não se levantar em favor do seu povo, Deus levantará outro. Então, irmãos, nós temos que crer que Deus vai levantar médicos, cientistas, para que possam descobrir uma vacina a tempo e a hora. Mas Deus é maior para sarar a nossa terra. Então Mordecai é um homem de Deus fascinante, porque ele serviu a Deus numa terra distante, mas com unidade. Meu querido, todos nós temos responsabilidades aqui na terra. Cada um tem a sua missão, que deve desenvolver com responsabilidade, com cuidado e com amor. Meu querido, Mordecai nos dá esses exemplos de um homem de Deus que não se abalou diante das lutas, das dificuldades, mas que permaneceu firme e fiel a Deus até o último instante. Até é um homem que ele saiu de escravo, de pobre, a ser o primeiro-ministro de Assuero. Então é o que Deus faz quando alguém é fiel a Ele. Amém. Nós vamos ouvir, vamos estar cantando um canto que fala corpo e família, a importância da família.
coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ó Deus querido e Pai eterno, damos-te graças, porque homens que viveram segundo o teu propósito e segundo o teu querer, homens que viveram com responsabilidade e que honraram a Deus, e Deus os honrou. Ó Deus de amor, ensina-nos a cada um de nós a vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Que nós sejamos bênção hoje, na certeza, ó Deus, que o Brasil e o mundo está nas tuas mãos. Chorar de levantar meios e caminhos para que essa enfermidade seja detida, paralisada. Ó Pai de amor, esteja abençoando a vida da igreja, renovando as forças de cada um a cada dia. Tu conheces cada vida e cada coração. Esteja conosco, ó Deus, no início de uma nova semana. Sejamos abençoados por ti, e que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do teu Santo e Divino Espírito, esteja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Quem derrama paz, quem derrama as bênçãos sobre este povo que se
chama por Deus. Dai-nos teu amor, dai-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E agora seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E